E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar o terceiro e último módulo do curso de cálculo variável, onde a gente vai começar a discutir as integrais triplas, tá? Aqui, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez para as integrais duplas. Elas funcionam basicamente da mesma maneira, tá? A ideia é a gente encontrar os limites para alguma integral tripla de algum elemento de volume. dz, dx, dx, tá? Então, aqui a ideia é encontrar os limites da integral, né? Sobre alguma região D, tá? A gente vai integrar primeiro com relação a z, exatamente como a gente fez nas integrais duplas, né? O elemento diferencial que está mais dentro é o que é integrado primeiro, né? E o argumento ele se repete aqui nas integrais triplas, tá? O procedimento é igual, tá? O procedimento é igual. Tratar as demais variáveis como constantes quando tiver na integração, né? E integrar apenas em relação à variável do diferencial, né? Então, qual que é o caminho que a gente vai fazer para esse tipo de integral? Primeiro, a gente vai manter x e y fixo e deixar z, né, aumentar. Isso nos dá uma linha vertical, tá? Se a gente tem algum tipo de integração. Tipo, agora nós estamos integrando no espaço. Então, tá integrando. Um decal. Então, essa é a ideia, né? Aqui, se a gente integra primeiro mantendo o x e y fixo, aqui o z ele vai aumentar, né? Uma linha vertical, de baixo para cima, tá? Se a gente, depois, a ideia seguida, né? É integrar o valor z, onde a linha vertical entra na região D até o valor z, onde ela sai da região. Então, aqui o que a gente tem, né? É uma linha que entra por algum lugar aqui embaixo e sai por algum valor ali em cima. Esses são os limites de integração, tá? E agora a ideia é fornecer os limites restantes, né, em coordenadas x, y ou em coordenadas polares, para incluir todas as linhas verticais que interceptam D. Isso significa que a gente vai ter que integrar a integral dupla, né, restante sobre a região R, né, que aí é uma região R no plano XY que projeta D. Então, aqui no plano XY existe uma projeção. A ideia manter as variáveis fixas, integrar em Z, os domínios. Os domínios é entrada e saída da superfície, né? E depois a gente realiza essa integral dupla, né? Integra a integral dupla, né? Sobre E. Ah, então, por exemplo, né? Se D é uma região entre dois paraboloides,
A gente vai tomar z igual a x quadrado mais y quadrado, boloide. E o outro z igual a 4 menos x quadrado menos y quadrado. Tá? Então a gente vai conseguir, né, seguir esses caminhos, essas etapas, realizando da seguinte maneira. A gente vai ter uma integral tripla sobre z, d, d, dy, x, vai ser igual a integral dupla sobre r da integral de x quadrado até menos y quadrado, x quadrado menos y quadrado até 4 menos x quadrado menos y quadrado, de dzdA. Tá? Então aqui, R é a projeção, né, de D no plano XY. Então, para terminar o trabalho, a gente tem que determinar o que é essa projeção, né? Então, aqui, né, como a gente está tratando dois paraboloides, né, o que a gente pode determinar é que a curva XY sobre as duas superfícies, né, a gente precisa imaginar que são dois paraboloides, um em cima do outro, né? E aí a gente deve determinar que a curva XY sobre essas duas superfícies quando elas se cruzam. Né? Então a gente encontra essas curvas eliminando z das duas equações. Então a gente vai conseguir. A gente vai tomar x quadrado mais y quadrado é igual a 4 menos x quadrado. Tá? E isso implica que a nossa curva resultante, x quadrado mais y quadrado igual a 2. Tá? Então, aqui, a curva XY, que está circulando R, né, é o círculo de raio XY com centro na origem e raio raiz de 2. Tá? Isso torna natural terminar a integral em coordenadas polares. Então, a gente vai conseguir a conclusão de que essa integral tripla sobre D, de dz dy x, é igual a integral de 0 a 2π, integral de 0 a raiz de 2, integral de quadrado, quadrado, 4 quadrado, e em dz, dr, dθ. Então, o limite em z, ele vai ser substituído por r quadrado, e 4 menos r quadrado quando a integração ela permitir, né? Quando é a integração, né? Então eu vou realizar alguns exemplos, tá? 2 exemplos. O primeiro exemplo é encontrar o momento de inércia de um tetraedro, tá? Então, aqui x, não, desculpa. Aqui é x, aqui é z, aqui é y. Tá? E o tetraedro é esse. Tá? Então aqui, esse é o tetraedro 1, que é 1.
E aqui é 1 também. Tá? Então aqui encontrar, né, o momento de inércia sobre o eixo Z, tá? Assumindo que o tetraedro tem densidade 1, né? Então, para calcular o momento de inércia, a gente vai integrar a distância ao quadrado do eixo Z vezes a massa. Então, a integral que a gente vai querer é a integral tripla de D de x quadrado mais y quadrado D vezes 1, né? dV. Então, se a gente usar as coordenadas cilíndricas sobre o eixo de rotação, a gente vai ter um integrando bem mais fácil, né? A gente vai ter R como integrando, né? Só que aí com limites complicados, tá? O integrando x quadrado mais y quadrado, ele é, não é necessariamente, né? Não é particularmente uma obrigação de que a gente precisa passar das coordenadas polares, né? Então, não é particularmente intimidante, né? Esse integrando. Então a gente vai usar as coordenadas retangulares, tá? A gente vai integrar primeiro em relação a y, né? Ou a x, tá? O que for preferível, tá? E a ideia aqui, né? Então, x quadrado mais y quadrado vezes 1 menos x menos y é alguma coisa mais intimidante de integrar. Tá? Então, para a gente encontrar os nossos limites, né? Para a gente encontrar os nossos limites de integração, a gente vai tomar y indo de 0 até o plano a parte superior, né? X quadrado mais y mais z igual a 1, né? E o z, o x e as coordenadas x e z, elas são uma projeção em R. E onde é R? R é essa projeção aqui. Então, isso é uma projeção em R de D no plano XZ. Tá? A projeção no plano XZ com o contorno, né? Com limitações nos eixos x e y e a reta x mais z igual a 1. Então, o momento de inércia vai ser a integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 menos z da integral de 0 a 1 menos x menos z de x quadrado mais y quadrado dy dx dz. Ok? Então, a integral de dentro. A integral de dentro vai ser x quadrado y mais 1/3 de y ao cubo calculado, né? Avaliado de 0 até 1 menos x menos z. Né? Isso vai dar quadrado menos x ao cubo menos x quadrado z mais 1/3 de 1 menos x menos z ao cubo. Tá? A integral do meio, a integral disso, né? Isso aqui em x. Então, vai ser a integral de 0 até 1 menos z de x quadrado vezes 1 menos z menos x ao cubo mais 1/3 1 menos z ao cubo. E isso, né? É 1/3 de x ao cubo vezes 1 menos z menos 1/4 de z à quarta
menos 1 sobre 12 de 1 menos x avaliado em intervalo de 0 até 1 menos z. Isso aqui vai dar 1/3 de 1 menos z a quarta, menos 1/4 de 1 menos z a quarta, mais 1/2, não, 1/12 menos z a quarta. Então isso dá 1/6 de 1 menos z. E a integral de fora é 1 sobre 30 vezes 1 menos z a quinta, avaliado de 0 a 1. Então, mais um exemplo. Encontrar a massa do cilindro centrado no eixo Z com altura H, raio A e densidade delta igual a x quadrado mais y quadrado. Tá? Então, para a gente encontrar a massa, a gente vai integrar o produto da densidade do volume. Então, a massa é igual à integral tripla de sobre D da densidade vezes o volume. Isso dá a densidade é R quadrado, né? X quadrado mais Y quadrado. Então, R quadrado dV. Tá? Naturalmente, a gente vai usar coordenadas cilíndricas nesse problema, tá? Porque é um cilindro, então a simetria ajuda. Então, os limites de Z vão de 0 até a altura H. X e Y, as coordenadas X e Y, são o disco de raio A. Então, R vai de 0 até A. E π e θ vai de 0 até 2π. Então, a massa vai ser igual à integral tripla, que é a integral tripla sobre D de R quadrado dV é igual à integral de 0 a 2π da integral de 0 a integral de 0 a h vezes R quadrado dz R dr dt. Tá? Integral de 0 a 2π da integral de 0 a a integral é de 0 a h de R ao cubo dz dr. Certo. Então a integral de dentro é R ao cubo z, né? Com z variando de 0 a h. Tá? H vezes R ao cubo. A integral do meio é a integral de 0 a a. Então, R ao cubo é o cubo R. Isso é igual a H a quarta sobre 4. Né? E a integral de fora é 2π vezes H a quarta sobre 4. Vai ter π H quarta
Eu vou deixar 2 exercícios, tá? Dois exercícios. O primeiro é monte, mas não calcule. Uma integral para encontrar o volume da região da região abaixo do plano z igual a y. E acima do paraboloide z igual a x quadrado mais y quadrado. Segundo, use coordenadas cilíndricas. Para encontrar o centro de massa centro com S, né? Centro de massa da hemisfera mostrada. Assuma a densidade igual a e a hemisfera Ixi, é isso. Fazer a mão livre. Então vamos considerar por definição que isso aqui é uma hemisfera. Vou tomar. Ok? Então esses são os exercícios. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.